Muito bem, senhores, boa noite novamente. Estamos gravando a nova aula, né? Como sempre aí, faz parte da nossa obrigação estar informando vocês. Quem não estiver confortável, por favor, esteja à vontade em se retirar. O nosso conteúdo de hoje, né? A terceira aula de redes industriais. A gente vai fazer, como sempre, né? Um briefing, um preview, um resumo do que foi na nossa última aula. A gente esclarece algumas dúvidas que assim se apareceram ou não. E aí a gente entra com conteúdo novo. É uma aula bem curtinha essa daqui, a gente fragmentou essa terceira aula em dois, exatamente porque o conteúdo estava um pouco extenso. Então nesse formato hoje, ela foi fragmentada em duas aulas, a gente consegue trabalhar no modelo melhor. Tá? Então vamos lá, da nossa última aula. Falamos aí de distribuições, né? Tradicional, atualmente usada e tendência, né? Onde eu ligo direto os dispositivos no CLP, onde eu utilizo remotas passivas numa rede industrial. Por que remota passiva? É o que a gente chama de remota burra, né? Eu não tenho, se cair a comunicação, ela não sabe o que fazer. Então é o que é colocado como tecnologia atualmente utilizada em redes. E a grande tendência é que isso já está cada dia que passa mais comum para o mercado é a história dos dispositivos inteligentes instalados no chão de fábrica. Então, mesmo que haja uma queda de comunicação na rede, o dispositivo sabe o que fazer. Certo? Aqui ficou alguma dúvida do que a gente conversou na nossa última aula? Não. Nenhuma. Tudo bem? Eu acho. Então tá bom. Qualquer momento, levantem a mãozinha aí no software e a gente vê o que a gente faz a respeito. Falamos também de nível hierárquico, né? Nível de campo, nível de controle e nível de gerência. Né? Nível de campo são os atuadores, aqueles que estão lá no chão de fábrica. Medidor de temperatura, medidor de pressão, contator para ligar motor, inversor de frequência, são os dispositivos que realmente fazem com que a automação ocorra. Né? O nível de controle, ele olha essa automação do nível de campo de uma forma mais macro. Ela não presta atenção tanto nos detalhes assim, mas ela enxerga a operação como um todo, ao ponto de dizer, de mensurar se a máquina está com baixa produtividade ou alta produtividade, coisas do tipo. Né? Geração de alarmes para a equipe de manutenção. E todas essas informações necessárias para que o nível de campo continue operando. Ao mesmo tempo que ela conversa com o nível de campo, conversa com o nível de gerência. Manda dados para que a gerência possa plotar gráficos de tendência, dados históricos, relatórios de produção. Né? Tudo isso aqui faz parte do nível de controle. E o nível de gerência é quem sumariza realmente todos esses dados nos andares inferiores e já conversa direto com os computadores da administração da indústria. Né? Vai falar com o PCP, que é o controle de produção, vai falar com o ERP, que é o controle das finanças da empresa. Né? Então você tem um terceiro nível superior aí no caso. Não podemos esquecer que nível de campo, pouca informação, alta disponibilidade. Nível de gerência, muita informação, baixa disponibilidade, se comparada com o nível de campo. Né? A quantidade de dados que eu trafego e o tempo que eu posso esperar são diferentes em cada um desses níveis. Isso que a gente destacou bastante. Alguma dúvida aqui? Ô, professor, Diga lá. a disponibilidade que o senhor fala é em qual sentido? De estar disponível a informação. Se eu quero uma resposta a cada 100 milissegundos, o nível de campo tem que me entregar a cada 100 milissegundos. Um e-mail, eu preciso de um e-mail em 100 milissegundos? Não. Eu posso esperar 1 minuto para esse e-mail chegar, correto? Correto. É essa disponibilidade que a gente sempre fala. Se eu Ok. preciso de uma leitura em 10 nanosegundos, eu não posso usar rede, eu tenho que usar o controlador local.
porque as redes existentes não vão me dar essa disponibilidade de acordo com o que eu preciso para o meu processo. Então, tudo isso também faz parte do entendimento da tecnologia da rede, do entendimento do processo como um todo. Subentende-se que, se eu estou trabalhando com nível de campo em rede, é que essas informações que estão trafegando na rede possuem uma certa tolerância, normalmente na ordem de, no mínimo, 100 milissegundos. Né? Se 100 milissegundos é um tempo crítico para uma informação, provavelmente você tenha que sair da distribuição, né, atual para distribuição tradicional, que é exatamente o CLP fazendo controle no chão de fábrica. Ficou um pouco mais claro? Ficou claro. Ok. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Esse termo disponibilidade ele faz referência ao seguinte, ó, a informação está disponível, você quer, vem aqui e pega. Eu não posso esperar para ir lá e pegar essa informação, entendeu? Toda vez que eu quiser pegar, ela tem que estar disponível. Por isso que a gente fala de disponibilidade. Show. Valeu, professor. Beleza. Falamos a respeito da comunicação simplex, né? Fonte de informação, transmissor, canal, meio de transmissor, receptor, destino. Desculpa, simplex é outra coisa. Um sistema de comunicação simples é baseado em 5 elementos. Agora sim, uma fonte de informação, um transmissor, um canal ou meio físico de transmissão, um receptor e um destino. Simplex é o assunto que a gente vai falar hoje. Falamos da estrutura mestre-escravo e da estrutura produtor-consumidor. Relembrando, nenhuma comunicação de nenhum escravo é habilitada sem que o mestre requisite essa informação. É o mestre que vai lá e pergunta para o escravo, qual é a informação que você tem para mim? E aí o escravo responde ao mestre sempre que requisitado. Né? Nenhum escravo provoca nenhuma comunicação sem que o mestre requisite. Já na produtor-consumidor, todo elemento na rede produz uma informação. E essa informação produzida pode ser consumida por qualquer elemento dessa mesma rede. É óbvio, se eu tenho 10 elementos produtores, eu tenho que definir uma sincronia nessa produção. Produz o número 1, produz o número 2, produz o número 3 e assim por diante. Porque senão todo mundo vai querer falar ao mesmo tempo. Não. Né? A configuração da rede define que você dê nomes, dê nós, números aos nós dessa rede, para que dessa forma ela saiba qual é a sequência que ela tem que obedecer. O segundo nó tem que se comunicar depois do primeiro. O terceiro nó depois do segundo e assim por diante. Ficou alguma dúvida aqui? Não. Ô, professor, pode acontecer de, tipo assim, de o primeiro nó se comunicar com o terceiro e dar erro ou não? Não, porque quando eu estou produzindo, eu estou produzindo para todo mundo que está na rede. Se a informação do primeiro nó serve para o terceiro, para o quinto e para o sétimo, o terceiro e o quinto e o sétimo vão receber essa informação quando? Quando o primeiro nó estiver produzindo. Beleza. Da mesma forma que a gente está na sala aqui, você está gerando uma pergunta, todo mundo está escutando. Serviu para mim, te dá uma resposta, que todo mundo também está escutando. Então, podem existir outros consumidores da informação que você me requisitou. Só que ele consumiu e está na dele lá, bonitinho. Se ele precisar se manifestar, ele vai gerar uma nova pergunta em cima disso que a gente está conversando. E quando ele gerar essa nova pergunta, vai ser na vez dele de falar, no caso.
Tá? Fazendo uma analogia, o produtor-consumidor estaria funcionando exatamente dessa forma. Ok? Ok. Se fosse fazer uma analogia no mestre-escravo, o número 1 tem alguma pergunta? O número 1 responde, não tem. Número 2 tem alguma pergunta? Número 2, não tem. E assim por diante, até o restante da sala. Certo? Certíssimo. Falamos de meio físico, par trançado, multipar trançado, cabo coaxial. Todos esses em pares aí elétricos, né? Condutores elétricos com núcleo de cobre, com possibilidade de serem influenciados por ruídos eletromagnéticos. Falamos da fibra ótica, que é imune a eletromagnetismo, ou seja, imune a campos eletromagnéticos externos. É utilizada em grandes distâncias. E falamos da transmissão sem fio também, né? Que ao mesmo tempo que ela facilita a instalação, ela, por outro lado, ela é altamente influenciável por campos eletromagnéticos existentes. Por isso que é uma tecnologia ainda em fase de homologação, em fase de crescimento de utilização, vamos colocar nesse formato. Tá? Com isso a gente finalizou aí o resumo da nossa última aula. Novamente, mais alguma questão antes da gente dar andamento ao tema? Não. Então vamos lá. Continuando. Agora sim, nós vamos falar a respeito dos tipos de comunicação, quanto ao sentido de fluxo de dados, né? Quando eu falo que eu tenho um transmissor e um receptor e um meio físico, essa informação sempre vai fluir do transmissor para o receptor. Eventualmente, esse receptor pode não querer responder, dependendo do sistema. Eventualmente, esse receptor pode querer responder, só que ele pode responder de duas formas. Ele pode aguardar a transmissão para poder ele ser o elemento ativo, ou ao mesmo tempo que ele está recebendo uma informação, ele está transmitindo uma informação simultaneamente. Então, quando a gente fala de classificação quanto ao sentido de fluxo, essa é a análise que a gente vai fazer. A primeira delas, agora sim, é a tal da comunicação simplex, que eu já ia quase gerando aí um spoiler no início da aula, né? O simplex faz referência ao quê? Os dados que são trafegados num único sentido, ou seja, do emissor para o receptor. Como se fosse uma rua de mão única, não houvesse sentido contrário, a rua só vai. Tá? Outro exemplo que a gente pode utilizar, né? Um computador, ele manda informação para o monitor não manda nada de volta. Ele simplesmente recebe a informação e plota na tela os elementos gráficos que o computador mandou. Isso daqui é uma típica comunicação simplex. Esse tipo de ligação é útil quando os dados não precisam circular nos dois sentidos. Por exemplo, do seu computador para a impressora, é uma comunicação simplex. Do mouse para o computador, é uma comunicação simplex. Podemos usar como exemplo transmissões de TV e rádio. Né? Quando o William Bonner dá boa noite para vocês lá em casa, não adianta você falar boa noite, Bonner, ele não vai escutar, porque ele está numa comunicação simplex. Né? A transmissora de TV manda o sinal para a receptora da tua casa. A sua televisão convencional, né, o sinal digital aí no caso, ele não é ativo, ele não tem a intenção de você estar retransmitindo nenhuma informação de volta. Você simplesmente pega essa informação, consome na tela. O rádio AM e FM é exatamente o mesmo formato, né? As estações de rádio transmitem as músicas, as notícias, né? Os cultos religiosos hoje em dia. E
E esse fluxo não é devolvido através do aparelho do rádio do teu carro. Né? Você recebeu bem. Ah, mas caiu o sinal, eu fiquei sem 1 minuto de comunicação. Sinto muito, ele não vai repetir a transmissão de sinal. Tá clara a comunicação simplex? Um único sentido da transmissão para o receptor? Tá. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor? Então tá, se não é simplex, eu vou ter uma comunicação com resposta. E essa resposta ela pode ser dada de duas formas. A primeira delas é o que a gente chama de half duplex. Os dados trafegam em ambos os sentidos, ou seja, eu recebo informação e transmito informação. Só que nunca essa informação flui simultaneamente. Se eu estou usando o meio físico para receber uma informação, eu não consigo transmitir. A partir do momento que eu terminei de receber uma informação e o canal está livre, aí sim eu consigo fazer a transmissão da minha informação. Se a estação A transmite para esse computador tem que aguardar a finalização da transmissão. Chegou a imagem, a informação como um todo, aí ele consegue fazer a transmissão de retorno. Como se fosse uma pista bidirecional. Ops, tá aqui. Como se fosse uma pista bidirecional. Sabe aquela história quando o pessoal está dando manutenção na avenida? Aí fica um em cada extremo da avenida, né? Com aquela plaquinha, pare e siga. Né? Aí eles vão alternando. Enquanto eu estou fluindo com os carros em um sentido, o sentido contrário está parado. Ah, zerou a fila do lado de cá. Então eu bloqueio a passagem do lado de cá e faço a liberação do lado de lá para cá. Então, ora eu estou usando a via para enviar, ora eu estou utilizando a via para receber o fluxo de carros. Ou receber o fluxo de dados, no nosso caso aqui da comunicação industrial. Essa é o que a gente chama de comunicação half duplex. Assim como esse tipo de ligação, cada extremidade emite apenas na sua vez. Existe uma ordem aí para que isso aconteça. Esse tipo de ligação permite a utilização da capacidade total da linha, ou seja, da banda. Como exemplo, a gente pode citar a comunicação push-to-talk de rádios, ou mais conhecida como walk-talk, ou aqueles Nextel antigo, quem é da época do Nextel lembra bem como é que funciona esse rádio. Você pressiona o botão e fala, você libera o botão do rádio e você escuta. Então você fica alternando. Ora eu estou transmitindo com o botão pressionado. Ora eu estou recebendo com o botão sem ativar. E assim vai funcionando esses radinhos de telecomunicação. Professor. Diga. Mas, tipo assim, tem um limite para poder estar enviando esse sinal? Ou, tipo assim, se a pessoa ficar lá enviando sinal a vida inteira, vai ficar enviando sinal a vida inteira e não vai ter um retorno? Qual é o protocolo utilizado nesse meio de comunicação? Quando a gente fala protocolo, então mais uma característica que a gente está dizendo. Eu vou ter protocolo que trabalha em half duplex. E quando eu trabalhar em protocolos de half duplex, eu tenho a definição do seguinte sentido. Recebo 10 palavras, transmito 10 palavras. Recebo 8, transmito 8. Recebo 5, transmito 5. Ou seja, o número de palavras que vão fluir de um lado a outro faz parte do combinado para que haja uma comunicação de acordo. Certo? Vamos trazer para a nossa realidade. Eu poderia fazer uma aula do tipo monólogo, explorar o tema todo de todos os slides. No final do último slide, abrir para perguntas e respostas. Não seria uma forma de eu ministrar essa aula? Sim.
Qual é o combinado que eu uso? Eu gosto de levantar as questões existentes a cada um dos slides. Então eu tenho um protocolo diferente daquele professor que ministra a aula toda para depois abrir o espaço para dúvidas. Então, comece a cair a fichinha já aí do que se trata o protocolo. Um protocolo vai fazer referência a qual meio físico eu uso, qual padrão de comunicação quanto ao fluxo eu estou trabalhando, qual o tamanho das palavras, qual é a linguagem que eu utilizo, e assim por diante. Não percam o foco, tá? A gente está detalhando, esmiuçando esse assunto da comunicação industrial, para quando lá na frente a gente chegar, olha, o protocolo tal faz isso, 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 você já sabe as características. Né? Quando eu falar que o Modbus é mestre-escravo numa comunicação half duplex, você já sabe o que eu estou falando. Os termos half duplex, mestre-escravo, já foram dissertados anteriormente. Tudo bem? Tudo bem. Mais alguma dúvida? Da minha parte, não. Muito bem. Se não for de comunicação alternada, eu posso ter aí uma avenida de comunicação, que é o que a gente chama de full duplex. Os dados trafegam simultaneamente nos dois sentidos, bidirecional e simultâneo. Ao mesmo tempo que eu estou transmitindo para esse cara, eu estou recebendo dele. Eu tenho canais distintos para que isso aconteça. E o protocolo de comunicação permite que eu faça isso. E a interface elétrica de comunicação permite que eu faça isso. Os dados trafegam simultaneamente nos dois sentidos. É semelhante a uma via de mão dupla. Isso é, aquela cujo tráfego flui nas duas direções ao mesmo tempo. Eu tenho uma avenida onde à direita os carros vão e à esquerda os carros voltam. E eu não preciso esperar o carro voltar para poder mandar um carro novo. O tempo todo eu tenho fluxo nos dois sentidos. Por quê? Porque eu tenho uma pista dedicada para cada um desses sentidos. É mais ou menos a mesma história no caso da comunicação. Eu tenho um canal específico para transmitir, eu tenho um canal específico para receber. Dessa forma, cada extremidade da linha pode emitir e receber ao mesmo tempo, o que significa que a banda larga está dividida em dois, para cada sentido da emissão de dados. Caso um mesmo suporte de transmissão seja utilizado para as duas transmissões. Bom, se a gente for fazer uma analogia com o nosso mundo conhecido, qual é a comunicação que a gente faz praticamente todo dia aí em full duplex? Não entendi sua pergunta, professor. Eu tracei o paralelo da recepção da TV com o simplex, do rádio walkie-talkie com o half duplex. O que vocês conhecem que é full duplex hoje? O celular? A telefonia, né? A nossa telefonia ela é full duplex. Você está falando, ao mesmo tempo tentando arrumar uma desculpa para tua mãe e sua mãe carcando seu toco ali, ó. Não dá nem tempo de você falar, você está tentando falar junto. O canal de comunicação permite, só que ela não deixa, e é o protocolo, e cada um o seu protocolo dentro de casa, né? Mãe, esposa, filha, sempre são elas que dominam aí ó, o termo da comunicação. Ou eu estou falando besteira, Mayara? Mais ou menos. Brincadeiras à parte, tá? A telefonia, ela permite essa comunicação bidirecional. Essa videoaula que a gente está tendo aqui, ó, se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, ele vai permitir a comunicação bidirecional. Né? Nós temos aqui um canal de comunicação full duplex. Se todo mundo tivesse com a câmera aberta, eu estaria vendo a informação, a imagem de vocês ao mesmo tempo que eu estou transmitindo a minha. Tudo bem? O conceito da comunicação full duplex?
Sim, senhor. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário que se faça pertinente? Professor, eu tenho mais uma, não é uma dúvida, né? Mais um esclarecimento. Diga lá. O que mais poderia ser considerado uma comunicação full duplex? Vamos lá. Comunicação wireless. Você tem a tua rádio base aí. Dentro de casa tem um roteadorzinho aí da tua operadora. Você não tem mais de um canal de comunicação simultâneo? Nessa rádio base? Você não Sim. pode ter 2 celulares usando o Wi-Fi da mesma casa no mesmo tempo? Sim. Quando você está comunicando da internet, o tempo todo você está transmitindo e você está recebendo. Então, o padrão de comunicação Ethernet é um padrão de comunicação full duplex. Um web browser utiliza, na verdade, ele é mais do que full duplex. Tá? O meio físico wireless, o meio físico Ethernet, ele permite N canais de comunicações ali praticamente simultaneamente. Tá? Então, existem protocolos industriais do tipo IEC 61850. É um protocolo aí da menina dos olhos da área de energia elétrica. Todo mundo que está na área de energia usa aí o protocolo 61850. Em um único meio físico, no caso o Ethernet, ele permite a comunicação de 4 protocolos simultâneos. É como se o cara falasse mandarim, alemão, português e chinês, italiano simultaneamente, no mesmo meio físico. Tá? Então, para que a gente tenha um pouquinho mais, para a gente dar outros exemplos de full duplex, a gente tem que entrar um pouquinho mais no tecnês aí. Né? Ou seja, tem que estar utilizando outros recursos. Na verdade, ele dá a sensibilidade de que ele é que ele conversa 4 protocolos simultâneos. Mas ele define a seguinte informação. Se eu tenho 10 segundos de comunicação, ok? Vamos imaginar esse recorte de 10 segundos. Eu passo 5 segundos transmitindo o protocolo A, 3 segundos protocolo B, 1 segundo protocolo C e 1 segundo protocolo D. Você concorda que de 10 em 10 segundos eu tenho as 4 comunicações? Sim, concordo. E se eu fizer essas 4 comunicações em 10 milissegundos? 5 milissegundos, protocolo A. 3 milissegundos, protocolo B. A coisa é tão rápida que parece estar acontecendo simultaneamente. A grande verdade é essa. Não é que as 4 coisas ocorrem no mesmo bit cravado ali. Né? Na verdade, o chaveamento entre um e outro é tão rápido que a sensação do lado de lá, né, no que ele está decodificando esses pacotes, pega o pacote e põe aqui, pega o pacote e põe aqui. Uma sequência de 10 pacotes é que eu vou ter uma palavra. Uma sequência de 20 pacotes é que eu vou ter uma outra palavra. Então, quando as palavras são formadas, eu formo 4 palavras de uma vez só. E aí o software te dá essa sensação de que realmente ele trafega 4 protocolos simultaneamente. Mas a grande verdade é que ele faz um espalhamento dessa informação. Né? Assim como sistemas wireless. Né? Como é que você tem um único rádio conversando com 32 canais? Eu uso um pouquinho da frequência do canal 1, um pouquinho da frequência do canal 2, um pouco da frequência do canal 3. E vou fazendo isso. Cheguei no 32º, eu volto para o canal 1. Então eu espalho tanto essa informação
que eu consigo trabalhar como se fossem 32 canais de comunicação simultâneos. É o tal do Spread Spectrum, de espalhamento do espectro de radiofrequência. Mas se for falar disso, cara, tem mais um cursinho aí pra gente falar de 6 meses só sobre esses 2 tópicos. Só de Speed Spectrum, só de IEC 61850. Dá pra falar um semestre de 61850. Tá? O negócio é punk. Eu tenho alguns vídeos, tenho um material, inclusive eu vou ter que disponibilizar algumas aulas aí para repor aquela primeira semana, né, de recesso do nosso curso. Então, uma das ideias aí é exatamente essa, né, eu apresentar esses cursos, aí, essas aulas que eu tenho, de 61850 e outros assuntos, como um assunto complementar a isso que a gente está ofertando a vocês. Mas em breve teremos mais notícias a respeito disso. Não sei se eu consegui te explicar um pouco mais a fundo aí essa história do full duplex. Não, deu para entender sim, professor. Muito obrigado. Tá bom. Mais alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem? Seguimos então? Então, é mais uma forma de memorizar graficamente, né, de duas imagens aqui distintas. Lembrando que o simplex sempre num sentido único. Half duplex, ora transmite, ora recebe. Circuitos com 2 fios, né, são utilizados no half duplex. E o full duplex, normalmente circuitos com 4 fios no mínimo. Um canal específico para transmissão, um canal específico para recepção. E aí cabe um detalhe, por exemplo, fibra ótica, a convencional, você trabalha com um par de fibra. Então, uma fibra em referência a um dos equipamentos, ela só transmite. E a outra fibra, ela só recebe. Então, os conversores eletroóticos são conversores full duplex. E aqui já um pouquinho mais simplificada a coisa, né? O simplex unidirecional, só observar a seta. Half duplex, ora transmite, ora recebe, ora transmite, ora recebe. E o full duplex transmite o tempo todo, recebe o tempo todo. E eu tenho uma última ressalva aqui que eu tenho que passar para vocês. Tá? A gente está falando em termos de tecnologia, de possibilidades. E vocês talvez tenha caído a ficha, espero que tenha caído a ficha, de que para mim comunicar full duplex eu tenho que ter canais exclusivos para transmissão e recepção. Tudo bem? Isso está claro para vocês? Sim. Ok. Sim, senhor. Então vamos validar vamos solidificar esse conhecimento. Eu tenho 2 equipamentos com interface elétrica full duplex. Eu posso colocar um protocolo de comunicação half duplex aqui? Pode. Posso. Não é porque eu tenho a interface completa que eu sou obrigado a utilizar os 2 canais simultaneamente. Ok? Sim. Eu tenho um canal para transmitir, tenho um canal para receber. Eu posso trabalhar ora transmitindo, ora recebendo? Posso. Eu posso fazer um simplex nessa interface, só transmitir de um lado para o outro, sem esperar nenhuma resposta? Pode. Posso. O canal elétrico me permite fazer isso. Ok? É o protocolo que vai definir como que essa comunicação vai acontecer de um lado ao outro. O canal elétrico permite, mas eu estou utilizando? Não. É diferente de um canal elétrico que só tem o half duplex. Eu posso transmitir e receber simultaneamente, onde o meu canal de comunicação, ali, a minha interface elétrica, ela é half duplex?
Aí não. Aí já não dá. Eu tenho uma limitação física para fazer transmissão e recepção simultânea. Sim. No entanto, eu posso fazer um simplex aqui. Eu ignoro, eu não preciso de resposta, eu só quero transmitir do ponto A ao ponto B. Num canal half duplex eu consigo fazer isso. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem. Dá para digerir essa informação? Sim. Posso dormir tranquilo, então? Pode. Ô, professor, eu tenho só uma duvidazinha aqui, rapidinho. Diga lá. O que quer dizer esse TX e RX no segundo quadradinho? O TX é de transmissão, transmite X dados, recebe X dados. Ah, sim. T de Então tá bom. transmitir, Só R de isso. receber. Transmite e receive. TX, RX. Ok. Obrigado. Mais alguma? Ô, professor, Sim, senhorita. então o full duplex ele pode receber e transmitir informação ao mesmo tempo os dois monitores, ou que seja? Transmitir e receber ao mesmo tempo Os dois monitores? Lá, o monitor está enviando informação para o outro, então ele está enviando e recebendo ao mesmo tempo, e o outro está fazendo o mesmo, enviando e recebendo ao mesmo tempo. O full duplex faz isso? Então, os monitores que a gente comentou são simplex, né? Se eu tiver um computador com duas interfaces de vídeo e cada interface de vídeo mandando um vídeo diferente para um monitor diferente, eu tenho um duplo simplex. É isso que você está querendo dizer ou não? Isso. Eu continuo tendo uma situação de simplex, só que são duas interfaces distintas de comunicação. Uma para o monitor A e uma para o monitor B. Existem Entendi. alguns monitores para aplicações específicas, por exemplo, monitor de propaganda. Quem andou recentemente aí no metrô? Tem aquelas telinhas no metrô de São Paulo? Sabe Já do que vi, eu já, tô falando? professor. Sim. Ok. Aquele monitor, na verdade, ele tem um repetidor de sinal de vídeo. Então você tem um monitor primário que recebe a informação de um PC. A informação do PC chega no monitor. O monitor usa localmente essa informação e passa uma cópia da informação para frente. Então, ele está recebendo de um lado e está retransmitindo por um novo canal de comunicação. Então, esse monitor ele tem uma porta RX e uma outra porta TX para mandar para um segundo monitor. Esse segundo monitor também tem uma porta RX e tem uma outra porta TX para mandar para um terceiro monitor. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? É uma Sim. comunicação que a gente chama ponto a ponto. A gente vai ver isso na próxima aula. Mas eu tenho um ponto único de recepção. Eu não consigo transmitir por esse ponto de onde eu recebo. E eu tenho um segundo ponto para mandar essa informação para frente. Tenho 10 monitores sequenciais. Continua sendo uma comunicação simplex, num sentido único. Nunca o último monitor vai mandar uma informação para o meu PC. Eu sempre vou estar escalonando do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o E e assim por diante. Então continua sendo uma informação simplex. Respondi, Nicole? Respondeu, professor. Obrigada. Ok. Mais alguém com alguma questão? Não. Creio que não, professor. Tá bom. Vamos para a parte difícil da aula de hoje, então. Classificação quanto ao tipo da comunicação que está existindo naquele canal elétrico.
Duas classificações básicas: comunicação desbalanceada e comunicação balanceada. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho ela desbalanceada, o sinal de dado tem como referência o terra do sistema conectado. Exatamente essa figurinha que está aqui, ó. O TX de transmissor mandando para o RX de receptor. Um dos referências está ligado ao GND, está ligado ao terra. Então, para que eu tenha 5 volts, lembra daquela aulinha de diferença de potencial? Você tem 5 volts em relação a quem? Você tem 5 volts em relação ao terra, no formato que está aqui. Tudo bem? Então vamos imaginar que isso aqui é um degrau, ó, 0 volt em relação ao terra, 5 volts em relação ao terra, 0 volts em relação ao terra. Tá claro isso? Sim. Por que ela é desbalanceada? Pensa que isso aqui são condutores, né? Pensa que isso aqui é um cabo jogando o sinal de um lado ao outro. E vamos imaginar que existe uma influência aqui, um campo eletromagnético influenciando o funcionamento dessa comunicação. Existe um campo eletromagnético nesses dois condutores. O que acontece em um campo eletromagnético num condutor aterrado? Qual que é o potencial que ele vai influenciar aqui? Não é praticamente zero? Esse condutor está aterrado, não está? Então, se ele está aterrado, ele não recebe influência eletromagnética. Tudo bem? Sim. E Tudo esse bem. fio que está vivo aqui, ó, está isolado do terra? Esse outro Ele condutor vai já receber, não tem né? a mesma sorte. Esse condutor aqui, ele vai receber um potencial, graças a essa carga eletromagnética externa que está sendo apresentada. Como esse outro cara recebe o sinal, olha como é que fica o meu sinal de ruído aqui, ó. A ideia é o seguinte, eu queria transmitir esse pulso unitário. Só que ocorreu esse tipo de ruído na linha. Em qual linha? No cabo vivo, no cabo que está solto ou no cabo aterrado? No cabo que está vivo, correto? Qual é a consequência que eu vou ter desse sinal recebido? Ó, isso aqui, ó, para mim é o nível lógico 1. Isso aqui é o nível lógico 0. Isso aqui é o nível lógico 1. Isso aqui é o nível lógico 0. Porque está oscilando tanto em torno desse sinal, desse pulso unitário, que eu não sei mais o que é 1 e o que é 0. Então é uma comunicação que tem pouca imunidade a ruído, graças à configuração elétrica das interfaces que eu estou utilizando. Então, voltando ao slide aqui, ó, se eu tenho esse tipo de configuração, eu tenho uma interface elétrica que é desbalanceada. Se esse sinal aqui foi para 50 volts em relação ao terra, eu queimei a interface. Se esse sinal aqui, ó, vai para menos 15 volts em relação ao terra, eu queimei a interface. Então, redes desbalanceadas, existe uma limitação de uso delas para 15 metros de distância. Mais do que isso, a influência eletromagnética nesse condutor pode ser muito prejudicial à interface, pode até queimar a interface. Daqui a 2 aulas a gente vai falar de qual é essa interface elétrica e por que ela existe. Mas ela existe e ainda é utilizada, muito utilizada no mercado hoje em dia. Porque ela é mais barata, óbvio. Tá claro a questão do não balanceado? Tá. Ô, professor, Diga. para esse sinal ficar balanceado, para ele poder ficar estável, não tem um equipamento que
que faça isso na hora de ele ser recebido ou é só eliminando a interferência? Você tem conversores elétricos que definem de um padrão de um lado para o outro padrão do outro. Deixa eu explicar o que é o balanceado, que talvez você vai entender, e aí a gente faz esse fechamento dos conversores. Tá bom? Beleza. Quando eu tenho uma interface balanceada, ó, a referência do terra ela é desconectada entre os sistemas. O transmissor tem um terra, o receptor também tem um terra. Só que o envio do sinal é através de dois cabos que estão isolados do terra. Eu não uso mais o GND como um referencial para mandar de um lado para outro. Ou seja, a referência que eu tenho de um sinal positivo é em relação a um outro cabo que também está isolado. Então tá aqui, ó. Quando eu tenho um extremo positivo, é como se eu tivesse um extremo negativo em B. Quando eu tenho um zero em A, eu tenho zero em B. Tudo bem? Vocês conseguem enxergar nível lógico 1 e nível lógico 0 aqui, ó? 1 e 0. Professor, não ficou bem claro para mim, não teria como explicar de novo, por favor? Talvez aqui fique um pouquinho mais claro. Aqui, ó. Quando eu tenho nível lógico 1, o meu sinal positivo vai para mais ainda positivo. E o meu sinal negativo vai para mais ainda negativo. Os dois fios, ó, são isolados através de amplificadores operacionais do terra. Pensa o seguinte, se eu tiver com o pé num sapato de borracha, tiver totalmente isolado, colocar o dedo na tomada, eu vou tomar choque? Não, Por quê? porque você está isolado. Qual é a chance de eu tomar um choque? Ou eu coloco a mão na parede, sim? Sim, Referencial terra. Ou eu coloco o dedo no outro buraco da tomada, que é o referencial neutro. sim, E se for 220? Eu não tenho dois potenciais ali no 220? sim, Ou seja, quem é o meu referencial do 220? Não é a outra fase? É uma fase em relação à outra fase? sim. E as duas fases estão isoladas em relação ao terra. Quem que é o potencial da tomada do 110? Não é a outro pino da tomada? Sim, É isso que eu estou querendo dizer aqui. Quem é o potencial do sinal positivo? É o outro pino do potencial negativo. E os dois potenciais estão isolados do terra. Fez sentido agora ou entendi. não? Sim, Qual que é a grande vantagem dessa brincadeira? Eu tenho dois condutores isolados aqui, não tem? Toda a influência eletromagnética que acontecer em A também vai acontecer em B. Se o sinal em A aumentou o potencial em 10 volts com relação ao terra, o potencial em B também vai aumentar em 10 volts em relação ao terra. Só que essa comunicação, eu não quero nem saber do terra. Eu estou referenciando A em relação a B. É o condutor 1 em relação ao condutor 2. Por isso que quando ocorre esse tipo de ruído, ó, não tem problema nenhum, porque o ruído que eu apliquei no A, eu aplico no B. Se sobe em um condutor, sobe no outro. Se cai em um condutor, cai no outro. E lá do segundo lado, eu faço a filtragem desse ruído. Qual que é a recepção que eu vou ter? É a recepção idêntica do pulso unitário que eu queria transmitir originalmente. Para você entender a eficácia dessa tecnologia, eu saio de uma limitação de 15 metros de uma rede não balanceada para 1.200 metros de cabo elétrico para uma rede que seja balanceada. Tamanha
a eficiência dessas interfaces e desse recurso que inventaram aqui. Ok? Ok. Ficou um pouco mais claro agora? Ou não? Ficou sim, professor. Valeu. Isso aqui é mais para um curso de elétrica, né? De eletrônica. É complicado para vocês que não tiveram o mesmo embasamento nas aulas de eletrônica básica lá atrás, né? Eu não sei nem se eles chegaram a ter operacional, né? Circuitos de amplificadores operacionais. Então, realmente é um pouquinho complicado a gente trazer essa referência para você. Mas o que eu tenho que te dizer é o seguinte, ela existe. Então, para redes de grandes distâncias, você não coloca o GND comum, né? Você tem um cabo com aquela malha, com aquela blindagem, você faz o aterramento dessa malha ou do lado do transmissor ou do lado do receptor. Você não aterra dos dois lados, senão você mata do mesmo jeito, você mata o balanceamento dessa rede que você está instalando. Ok? Ok. Mais alguém? Alguma dúvida? Então tá. Quase finalizando, uma rede é constituída de 2 ou mais dispositivos acoplados através de links, ou também chamado de enlace, né? Lá quando a gente falou de OSI, modelo de camada OSI, a gente falou do enlace, né? Então esse link aqui nada mais é do que formas de você fazer um enlace entre equipamentos. Um link é um caminho de comunicação por onde são transferidos dados de um dispositivo a outro. Para que a comunicação aconteça, 2 dispositivos devem estar conectados ao mesmo link, no mínimo, e ao mesmo tempo. Há 2 formas possíveis de conexão: aquilo que a gente chama de ponto a ponto e o que a gente chama de multiponto. Então vamos lá. Quando eu falo de ponto a ponto, eu tenho um canal de comunicação exclusivo entre 2 equipamentos. É como se fosse um link dedicado entre 2 dispositivos. É a história que eu estava comentando com vocês dos monitores, né? Um monitor tem um canal específico para receber e um outro canal para transmitir. Lembra que eu falei agora há pouco? É algo parecido que a gente tem aqui, ó. Eu tenho uma porta de comunicação que só conversa com esse outro equipamento. Isso aqui é o que a gente define como link ou enlace. Ponto a ponto. Do ponto A, a informação vai para o ponto B. Do ponto B, a informação volta para o ponto A. E esse link pode estar sendo modificado ao longo do caminho. Ó, eu tinha um link elétrico, virou um link wireless, que retorna para um link elétrico, que retorna para o equipamento. Eu continuo tendo um ponto A e um ponto B. Ponto A para o A1, para o B1, para o ponto B. Mas o link continua sendo dedicado. Tá clara essa questão do link aqui? Isso é o que a gente chama de ponto a ponto. Tá claro, professor. Se não for ponto a ponto, multiponto. Uma conexão multiponto, ou multipoint, ou multidrop, é aquela na qual mais de 2 dispositivos compartilham um único link. Então existe a ideia do mainframe, daqueles grandes computadores com grande capacidade computacional, tendo vários acessos simultâneos de várias estações de trabalho num único link compartilhado aqui, quando numa rede cabeada. Outra situação, a história da rádio base, que a gente conversou agora há pouco, né? Uma rádio base dentro de casa, aí ela atende aí 2, 3, 5 aparelhos simultaneamente. Então eu tenho uma conexão ponto-multiponto. Uma rádio base para vários dispositivos de rádios estarem utilizando simultaneamente. Então essa história do ponto-multiponto também faz parte da classificação dos equipamentos
em redes industriais. Perguntas? Não da minha parte. Demais colegas, alguma questão? Acho tudo certo, professor. Tranquilo, né? Certo, professor. A aula de hoje é bem tranquila, então não tem grandes novidades, não. Eu acho que são assuntos importantes, são assuntos complementares, mas eu acho que são bem digeríveis aqui nessa questão. Deixa eu finalizar a gravação, então, e a gente abre mais um espaço para conversa. Só um instante.